Então vamos lá. Dar continuidade aqui. Estávamos falando sobre a equação da continuidade, que é esta equação zeta, área vezes velocidade igual a área vezes velocidade. E aí, ó, isso aqui é um redutor. Tá vendo? Isso aqui é um redutor que faz com que a velocidade aumente. Ó, a velocidade é inversamente proporcional à área. Então, aqui vem uma área grande, ele reduz para uma área pequena. Na hora que ele reduz para a área pequena, a velocidade que era pequena agora se torna grande, já que ela é forçada a passar toda por aquele cantinho. Lembrando que a vazão sempre é a mesma, tem que ser a mesma quantidade. Então, como a área diminui, para que seja a mesma quantidade, a velocidade aumenta. E aí chegamos na equação de Bernoulli, né? O que é a equação de Bernoulli? Ela é enorme, tá, galera? Eu não vou deduzir, mostrar como chega nela, porque, enfim, não interessa a vocês. Vocês vão ficar só boiando aí, eu falando aqui à toa. Então, basicamente, o que é que eu tenho? Tenho pressão, eu tenho aqui pressão hidrostática, e aqui eu tenho densidade do líquido, velocidade do líquido, tá certo? O que me diz isso daqui? Quando eu tenho um recipiente como esse, em formato irregular, não vou mostrar muita coisa para vocês, mas o interessante para a gente ver aqui é quando você tem um recipiente, por exemplo, aqui na mesma altura, né? O nível de referência aqui é o mesmo. Então, imagina aqui a seguinte situação. Se a altura agora é a mesma, eu vou jogar fora esse carinha e esse carinha que trabalham com a altura, tá vendo? Aí só sobra esses dois. E esses dois desse lado, que é isso aqui. Ó. Esse carinha desse lado e esse carinha desse lado aqui. A densidade do líquido não muda, tá? A densidade do líquido, por exemplo, a água vai ser sempre água, a densidade da água vai ser sempre a densidade da água, isso não vai mudar. O que vai mudar aqui? O que está me dizendo esta equação aqui, meio estranha, professor? Que eu não gosto muito de equação. Não se preocupe, ele está dizendo o seguinte. Para que esse termo se mantenha constante, para que esse termo seja igual a esse termo, tá? Para que esse termo seja igual a esse termo. A água, quando está passando aqui, ó, na primeira parte, ela possui uma certa velocidade V1 e ela tem uma certa pressão P1. Quando a área vai para a segunda parte, a velocidade dela aumenta. Ela passa a ter uma velocidade V2 maior do que a velocidade V1, tá bom? Essa velocidade V2 é maior do que a velocidade V1. Mas para que esses termos se mantenham constantes, já que a velocidade 2 eu já sei que aumentou em relação à velocidade 1, para que isso permaneça constante, já que a velocidade aumentou, a pressão ela tem que diminuir. Então, o que isso aqui está me dizendo? Quando a velocidade é grande, a pressão ela é pequena. Quando a velocidade for pequena, a pressão ela é grande. Tá certo, galera? Então, corrobora com o que eu falei anteriormente, que eu disse o seguinte: é comum a pessoa achar que por tapar metade do recipiente aqui, fazendo com que a água saia com maior velocidade, a pressão aumenta. Ah, estou botando mais pressão. Na verdade, você está fazendo com que ela saia com mais velocidade. E a pressão você está diminuindo. Você não está aumentando, você está diminuindo. Então, tenho pressão grande quando a área é grande. Pressão grande quando a área é grande. Pressão pequena quando a área é pequena. Ok, galera. Dúvidas? Dúvidas? Professor, só repita a questão da. Para ela continuar constante, vai depender então da pressão, é isso? Então, olha só. Quando eu digo para permanecer constante, eu quero dizer o seguinte: esse cara, essa pressão, vezes, ou melhor, mais esse termo todinho, tem que ser igual a essa pressão 2, que é a pressão aqui, ó, pressão 2,
mais esse termo todinho, que é a densidade da água, que não muda, tá? Então, vamos esquecer a densidade da água. Esquece a densidade da água, porque ela não muda, ela não varia. Bom? Para que isso tudo seja igual a isso tudo, na hora, eu já vi na equação da continuidade que quando a área diminui, a velocidade aumenta. E se essa velocidade 2 aumenta, para que essa velocidade 2 aumente, mas esse termo continue igual a esse termo, essa pressão ela tem que ser menor do que a pressão anterior. Deixa eu explicar melhor. Digamos que essa pressão aqui, eu vou dar valores quaisquer, tá? Sem a gente se importar com isso. Se essa pressão aqui ela era 5, tá? E essa velocidade ela era 2. Na hora que a água passou para o caninho mais estreito, a velocidade ela aumentou, não aumentou? Então, digamos que ela aumentou para 4 a velocidade. Se a velocidade aumentou para 4, a pressão ela não pode permanecer 5. Porque se eu fizer essa conta, a mesma conta aqui, considerando essa pressão 2 como sendo 5, esse resultado vai dar muito maior do que esse daqui. É fácil de observar. Por quê? Porque esse carinha agora dobrou, a velocidade dobrou. Se a velocidade dobrou, para que esse carinha todinho seja igual a esse carinha todinho, essa pressão ela tem que ser menor. Beleza? Ela vai ter que obrigatoriamente diminuir. Porque se ela fosse o mesmo valor ou um valor maior, esse termo, esse segundo termo todinho aqui, seria maior do que esse primeiro termo. Isso não seria uma igualdade, isso seria uma desigualdade. Beleza? Beleza, ficou claro. Show, Carla. Bem, então na equação de Bernoulli eu já falei para vocês, e aí vamos para algumas aplicações, tá certo? Um carro de Fórmula 1 e uma aeronave, eles possuem asas, tá? O carro de Fórmula 1 ele possui uma asa, um aerofólio. Os carros de corrida eles possuem aerofólios. E um avião ele possui uma asa. Qual é a diferença, a principal diferença entre esses dois veículos? É como se a asa ela fosse invertida de um para o outro. Olha a diferença, vamos lá. Aqui eu tenho a asa vista de lado, tá certo? Tá aqui a asa do avião, eu tô olhando ela de lado aqui assim. E eu estou vendo esse formato aerodinâmico da asa. Essa massa de ar que está vindo aqui, ela vai passar tanto por cima quanto por baixo dessa minha asa, ou desse meu aerofólio. Pois bem, e ela vai chegar ao mesmo tempo do outro lado, tá certo? Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Ela vai fazer isso aqui, ó, e vai continuar voando, tá? Vai continuar voando, vai continuar o caminho dela. Desviou por cima e por baixo, continuou o caminho dela. Porém, para que esse pontinho aqui chegue aqui ao mesmo tempo que esse pontinho aqui, para que eles cheguem juntos do outro lado, o pontinho de baixo, ele tem que percorrer uma distância muito maior do que a distância percorrida pelo pontinho de cima. E a velocidade... E a distância, por ser uma distância muito maior do que a distância de cima, e o tempo que eles têm que chegar do outro lado tem que ser o mesmo, e aí é fácil a gente pensar. Se esse carinha de baixo vai andar muito mais do que o carinha de cima, ele tem que ter uma velocidade, ao passar aqui por baixo, muito maior do que a velocidade por cima. Qual a importância disso? Na hora que ele passa por baixo com a velocidade grande, a pressão embaixo diminui. Olha aqui o tamanho da setinha. Ó. Pressão de cima grande, pressão de baixo pequena. Resultado disso. Como a pressão embaixo diminuiu e a pressão em cima se tornou, não aumentou, tá? Se tornou maior do que a de baixo, é como se a pressão atmosférica na parte de cima estivesse pressionando cada vez mais esse carro no chão. Ela empurra cada vez mais esse carro para o chão. Por quê? Porque a pressão de baixo diminuiu. Diminuiu a de baixo, a de cima empurra a de baixo. Melhor, empurra
o aerofólio para baixo, comprimindo mais esse carro no chão, dando mais estabilidade a ele. Quanto mais próximo ao chão, preso ao chão ele estiver, mais estável esse carro é. No avião tem o contrário. Esse pontinho vai chegar ao mesmo tempo que esse do outro lado. Para que isso ocorra, a velocidade com que ele passa por cima tem que ser muito maior do que a velocidade com que ele passa por baixo. Resultado, a pressão em cima diminui. Se a pressão em cima diminui, a pressão de baixo se torna muito maior do que a de cima e ajuda a empurrar e manter esse avião no ar. Dúvidas? Dúvidas? Verônica, me sinto tão só. Quando não estás junto a mim. Beleza. Um exemplo bacaninha, simples. Você pega uma folha de papel, que tá aqui, ó, mole para baixo, e assopra. Pega a folha de papel e assopra aqui em cima. Na hora que eu assopro aqui, ó, é que aqui tem um ventilador que tá atrapalhando. Não dá não. Deixa eu virar para cá. Não dá também. Tem que ser assim mesmo. Eu assopro aqui, ó, reto, ó. A pressão, a velocidade do ar em cima aumenta, a pressão de cima diminui, a pressão de baixo, que se torna maior do que a de cima, empurra a folha para cima. Não é legal esse exemplo? E aí eu tenho outras aplicações, ó. Caminhão, já deve ter visto isso. Se você passa por um caminhão na estrada, o caminhão pode estar com a mercadoria bem amarradinho, ó, bem amarradinho, que está o negócio mais bonitinho do mundo. Quando ele pega a velocidade, é como se essa mercadoria estufasse aqui essa lona. A velocidade do vento em cima aumenta, a pressão de cima diminui, a pressão de dentro acaba se tornando maior do que a de cima e empurra essa lona para fora. Outro exemplo, já devem ter percebido que você vai no Cebozão comer um cachorro quente ou um sanduíche, e aí tem o cestinho de lixo lá, ou lá na escola mesmo. E aí o cara bota o saquinho dentro do cestinho. Começa a ventar forte, esse saquinho sai. E aí o lixeiro fica bem assim, ó. Fica o lixeiro aqui e o saquinho aqui para fora. E o lixo pega o beco. Resultado. Por que isso acontece? Velocidade em cima grande, pressão em cima diminui, a pressão de dentro empurra o saquinho para fora. Outro exemplo, tá viajando no ônibus. E aí, ó, a janela tá aberta, a cortina, muitas vezes devem ter presenciado isso, a cortina fica sendo empurrada para fora, faz aquele bucho de cortina para fora, porque a velocidade do vento por fora aumenta, a pressão ali em torno da bicha diminui, a pressão de dentro empurra a cortina para fora. Quando você passa de bicicleta próximo a um ônibus ou um caminhão, passa próximo a você quando você está de bicicleta. Você se balança na bicicleta, é perigoso. Porque se você estiver muito próximo ao caminhão, a velocidade... Não sei se eu mostrei ali. Está aqui o caminhão. Está aqui a bicicleta. A velocidade aqui, ó, entre você e o caminhão aumenta. A pressão, então, aqui diminui. A pressão aqui por esse lado, ó, lhe empurra em direção ao caminhão. Já devem ter percebido que de vez em quando a porta da casa de vocês bate sozinha. Os fantasmas, né? O que acontece? Você acha que por a janela estar aberta, o vento vem por trás, bate atrás da porta e a porta fecha. Na verdade, não é bem assim. O que acontece, professor? O vento passa aqui em alta velocidade na frente da porta,
Por passar aqui, ó, em alta velocidade, a pressão aqui diminui, a pressão atrás da porta se torna maior do que na frente da porta e empurra ela fechando. Ok, galera? Funcionalidade de uma churrasqueira, mesma coisa. Quem tem churrasqueira, quem já fez um churrasco na casa de quem tem uma churrasqueira, já deve ter percebido que a fumaça ela não vem para a galera que está aqui tomando uma, comendo churrasquinho. Está fazendo churrasquinho, a fumaça sobe. Por que a fumaça sobe? Lá em cima, a velocidade do vento é maior, a pressão aqui, ó, se torna pequenininha. A pressão aqui, então, ó, empurra essa fumaça para fora. E aí ninguém fica fedendo a fumaça. Show? As vozes, às vezes, é da maconha. Certo? Borrifador de perfume é a mesma coisa. Eu sopro o ar aqui, ó. Soprei o ar, a pressão aqui dentro diminui, a pressão aqui empurra o líquido para dentro do perfume. Dúvidas, galera? Tá aqui, ó, a bicicleta, ó. O ônibus passa em alta velocidade e o cara é empurrado em direção ao ônibus. Isso é perigoso, viu? Janela, a cortina ela tende a ir para fora da janela, no ônibus também. Destelhamento de casas, ventando demais. Inclusive, ano retrasado, estava em Macau, 2018, né? E aí teve uma ventania gigantesca, uma chuva louca do nada, que inclusive quebrou parte do moinho da entrada da cidade, né? Não sei se vocês lembram. E aí teve casa destelhada, teve árvore derrubada, teve o diabo a quatro. O que acontece? Em uma situação como essa, não é aconselhável que você tranque a sua casa completamente. Por quê? O vento está passando aqui em cima em alta velocidade, altíssima velocidade. A pressão lá em cima vai diminuir consideravelmente. A pressão dentro da casa vai se tornar tão maior do que a de fora que acaba empurrando esse telhado e destelhando essa casa. Show? Dúvidas? Não sei se vocês conseguiram visualizar esse vídeo, mas está ventando demais nessa casa. Demais. E começa a ser destelhada. Dúvidas, galera? Aí eu tenho aqui uns efeitos bacanas. Ó. Eu consigo deixar uma bolinha de ping-pong, de tênis de mesa, suspensa em um secador. Eu ligo o secador, boto a bolinha em cima e a bolinha ela fica praticamente parada aqui em cima do secador. Por quê? O vento passa aqui, ó, em alta velocidade dos dois lados, diminui a pressão do ar dos dois lados. A única coisa que vai atuar basicamente é essa força que bate aqui, que joga ela para cima, e o peso dela. E elas são iguais e se anulam. Essas pressões que atuam desse lado também são iguais às pressões desse lado. E ela fica praticamente paradinha nesse local. Muito legal. Olha só. Olha que legal. Tenho certeza que alguém vai tentar fazer daqui a pouco em casa. A água passa aqui, ó, ao redor da ervilha, diminui a pressão dos dois lados. E aí, ó, é como se essa pressão atmosférica prendesse essa ervilha nesse jato de água. Fantástico. Viu o quê? Como um jogo, Edson? Esse ping-pong. Tem, às vezes, uns desafios, né? Para o cara ficar passando de um para o outro, né? Isso, tem os desafios. Isso é hidrodinâmico. Olha o ovo aqui, ó.
O ovo fica girando aí, ó, nesse vapor da panela de pressão. A pressão ao redor dele está diminuindo, a pressão atmosférica, ó, mantém ele preso aqui, ó. Muito legal. Show? Tem que ser o ovo seco, tá? O ovo cheio não dá certo, não. E aí, nós temos, dentro disso aqui, nós temos o efeito Magnus, que é um efeito muito legal. Quando, por exemplo, um jogador de futebol bate uma falta ou chuta e a bola ela faz uma curva. Um exemplo desse característico foi Roberto Carlos na Copa do Mundo. Mas semana passada, Pedro, do Flamengo, ele fez um gol exatamente assim, uma curva que a bola faz. Então é muito comum isso no futebol. Como é que isso acontece? A bola, ela tá girando aqui, ó. A bola, você tem que chutar ela girando, tá certo? Chutar ela rodando, né? Dá um efeito nela para que ela vá rodando. O vento tá passando aqui, ó. O vento tá passando aqui, ó. No local onde a velocidade do vento pega contrário à velocidade de rotação da bola, acaba havendo uma diminuição na velocidade nesse local. Onde o vento está no mesmo sentido da rotação da bola, acaba tendo um aumento na velocidade aqui. Então, nesse local aqui, a pressão ela vai diminuir. Aqui, a pressão vai diminuir, já que a velocidade aqui aumenta, os dois estão no mesmo sentido. Aqui, como as velocidades são contrárias, a velocidade do vento ela é freada. Então, a pressão diminui, ou a velocidade diminui. Então, a pressão acaba se tornando maior. Ela não aumenta, tá, galera? Ela é a mesma. Só que ela se torna maior do que a de baixo, fazendo com que essa bola seja empurrada para baixo. Então, se você chutou a bola, você chutou a bola aqui, ó, e ela está fazendo essa curva. Você chutou nessa direção aqui, né? Tá aqui o gol. Chutou a bola nessa direção. E o vento, ele está soprando, por exemplo, assim, ó. Se o vento está soprando assim, onde a bola pega a velocidade do vento em sentido contrário, por exemplo, aqui, ó, a pressão diminui. E do outro lado, a pressão acaba se tornando maior. Resultado disso, essa bola vai fazer um desvio assim. Se o vento estivesse no sentido contrário, a bola faria. Se o vento estivesse para lá, a bola faria esse desvio. Ok, galera? Afe Maria. Eu tenho que assistir Naruto para saber o que danado é isso. Exemplo. 3, 2, 1. Yeah, I reckon that'll be alright. I reckon that'll be perfect. Come on! Come on! Come on! This is perfect! He's got it! Não sei se vocês conseguiram visualizar, mas eu tenho aqui, ó, um helicóptero. Tá aqui um helicóptero. E ele solta a bola. O cara solta a bola, mas ele não solta a bola. Ele joga a bola rolando. Então, essa bola, ela cai assim, ó. Conforme ela vai caindo, ela vai rolando e ela vai fazendo esse efeito aqui, ó. Ó. Ela deveria cair em linha reta, acaba fazendo uma curva. Fantástico. Show, Carlos. Professor, teve uma, não sei se foi uma Copa, que tinha uma bola chamada Jabulani, que diziam que ela fazia essa curva, então era um mito ou era um material fabricado, enfim. Carla, você sempre tem as melhores perguntas. Olha, a Jabulani realmente ela tem
algumas coisas diferentes. Por exemplo, ela era mais leve, tá? Então, quando batia a resistência, quando ela pegava uma resistência do ar muito grande, ela acabava sofrendo desvios muito facilmente, né? Como esse do efeito Magnus. Então, ao invés de uma bola normalmente fazer um desvio só, ela acabava fazendo uma coisa meio louca, né? Os desvios que ela fazia acabavam saindo aleatórios, né? E isso dificultava um pouco a vida dos goleiros e até dos jogadores quando ia dar um passe, por exemplo. Mas era por conta, boa parte, por conta dela ser uma bola mais leve. Beleza? Mas era também esse conteúdo, tá certo? Efeito Magnus. Olha aqui, ó. O cara vai soltar essa bola numa represa, vai soltar girando, a bola não vai descer em linha reta, ela vai descer girando e vai fazer uma curva. Oh, look at that go! Muito legal. Aqui eu tenho um tubo de Venturi, eu acho que não tem muita utilidade para vocês, mas tem aplicação do que a gente falou, tá? Eu tenho um tubo, aqui tem duas saídas de dois, digamos, respiradores, tá? Para esse líquido. Porém, tem um estreitamento aqui, ó. A área aqui é pequena. Então, de acordo com o que a gente falou até agora, esse líquido ele vem com a velocidade V1, área A1 grande. Na hora que ele chega na área 2 pequena, a velocidade V2 dele tende a ser maior do que a velocidade V1. Não é assim, ó? Olha a setinha do V2 aqui, ó. A velocidade 2 aumenta. E aí, completando com a equação de Bernoulli, como a velocidade 2 aumentou, a pressão naquele local tende a diminuir. Resultado disso, aqui tem a pressão atmosférica. Pressão atmosférica atuando do mesmo jeito dos dois lados. Só que aqui, a pressão que a água faz aqui, ó, de dentro para fora, é uma pressão grande. Como a velocidade 2 aqui aumentou, a pressão que a água faz agora aqui, ó, passou a ser pequena. Como essa pressão passou a ser pequena, a pressão atmosférica acaba ganhando um pouco mais de espaço e empurrando ela para baixo. Acaba se tornando ligeiramente maior de início e empurra essa água para baixo. Então, o nível de água que deveria ser esse daqui, devido à velocidade ter aumentado, a pressão ter diminuído, a atmosfera consegue ganhar mais um pouquinho de espaço dela, empurrando esse líquido para baixo. É verdade, Maria. Professor, isso tem a ver com o peso da bola, dessa bola de basquete. Tem a ver também com o peso das bolas, porque se for uma bola muito leve, elas vão ficar flutuando ali, né? Não dá para você fazer um efeito muito legal, tá certo? Então tá aqui o tubo de Venturi, né? Quando a velocidade, aqui é o contrário, tá certo? Tem água embaixo e ar em cima. Quando o ar aumenta a velocidade porque a área diminuiu, como a área 2 é menor do que a área 1, a velocidade aqui aumentou. Então, a pressão 2 aqui, ó, diminuiu. Como essa pressão diminuiu, a água acaba conseguindo vencer um pouquinho mais de espaço. É o contrário do anterior. A aplicação disso, tubo de Pitot. O que é o tubo de Pitot? Ele foi desenvolvido, por exemplo, para verificar a velocidade com que uma aeronave se move. Ele é basicamente o seguinte. Eu tenho um cano, aqui dentro eu tenho um caninho aqui, ó, pequenininho. O vento, ele basicamente para aqui, bate e para, né? Aqui tem uma pressão estática do vento, ó, porque não está entrando e saindo ar. O ar aqui dentro está parado. Então, o ar que vem aqui, ele bate e para. Puf, parou. A pressão aqui dentro é uma pressão estática. Pressão parada. Estática. O ar está parado aí dentro. Porém, aqui, o vento está passando, ó, em alta velocidade. A pressão aqui, ó, fica pequena. Como a pressão aqui fica pequena, esse líquido acaba sendo empurrado e subindo um pouquinho. Eles verificam
quanto, ó, e aí eu disse para vocês na aula anterior de hidrostática, que se eu verificar quanto é essa pressão exercida por essa coluna de mercúrio, eu consigo descobrir qual é a pressão aqui exercida por esse gás. Então, eu consigo descobrir qual é a pressão do ar nesse exato momento, sabendo quanto vale essa pressão produzida por essa coluna de mercúrio. E aí, sabendo qual é a pressão do ar, porque aqui embaixo tem a pressão atmosférica de 1 atm. Quanto mais eu subo, menor é a pressão atmosférica. Então, sabendo qual é a pressão atmosférica, eu posso saber, por exemplo, qual é a altitude que eu estou. Utilizando isso para aeronaves. Então, tá aqui, ó. O esquema é mais ou menos isso daqui, tá certo? Eu tenho o ar aqui dentro. Ixi. O ar aqui dentro parado, pressão estática. O vento bate aqui, não tem mais como entrar, porque está cheio de ar. Aqui, o vento que passa aqui reduz a pressão, reduz essa pressão. Por conseguir reduzir essa pressão, esse líquido ele é empurrado mais um pouquinho para cima. Essa diferença de altura vai me dizer quanto vale esta pressão exercida por esta coluna de mercúrio, que é igual à pressão exercida por esta coluna de ar, que vai ser igual à pressão do local, à altitude que eu estiver. Dúvidas? Isso serve tanto para marcar a velocidade relativa entre a aeronave e o ar, porque não tem como você botar um carro, eu sei pela velocidade com que a roda gira, né? Eu sei o tamanho da roda, eu sei quantos giros ela dá por segundo, e eu faço o cálculo da velocidade. Mas no avião não dá, não tem roda. E não tem como eu usar as asas do avião para saber a velocidade. Então, eu sei a velocidade através do tubo de Pitot, certo? Usando esse mesmo raciocínio. E também a altitude. Só que tem um problema. O tubo de Pitot, alguns acidentes, por exemplo, acho que em 96... Não. Teve um acidente em 96, teve em 2009, relacionados ao tubo de Pitot. Eu acho que foi o de 2009 que houve um congelamento. Ele ficou exposto. Hoje, os aviões, eles têm um aquecimento, né? Eles mandam calor para essa região, porque em uma certa altitude, o ar é tão frio que chega a congelar o tubo. E aí, se congelar o tubo de Pitot, o avião ele perde a noção de altitude e perde a noção de velocidade. Então, para isso, hoje existem aquecedores, existem vários tubos de Pitot, não é mais apenas um, são vários. E aí eu tive um acidente que ocorreu em 96, se não me engano, que uma aeronave estava parada, já fazia 25 dias que ela estava parada lá no aeroporto, e houve um pouso e foram trocar de avião, pegaram esse avião, estava abastecido e parado, e saíram. Só que quando eles saíram, dentro do tubo de Pitot, uma mariposa, se não me engano, uma mariposa fez uma mariposa? Enfim, um inseto, ele fez o ninho dele ali dentro. E aí, quando chegou a uma certa altitude, o avião ele não tinha noção nenhuma, e sabe que hoje os aviões são movidos basicamente pelos instrumentos, e o cara não tinha noção de nada, e aí perdeu altitude, perdeu velocidade e acabou caindo. E também pode ser usado nos carros de Fórmula 1, para controlar a pressão do ar, né? Isso dava, não sei se eles ainda utilizam, cerca de 7 cavalos a mais de potência, quando calibrado de forma correta. Então tá aqui, hoje eles utilizam uma tampa, um bico tampando o tubo de Pitot, com um aviso, dizendo para remover antes de sair. E aí, ó, aqui eu tenho um avião mostrando 4 tubos de Pitot, né? Justamente para evitar que haja congelamento de um deles e o avião acabe se desorientando. E aqui seria mais ou menos como funciona o velocímetro para esse avião. Quando dá uma diferença de pressão, devido a tudo aquilo que eu já falei para vocês, isso aqui se move.
e na hora que isso aqui se move, isso vai registrar, dependendo de quanto ele se move, isso registra no velocímetro a velocidade do avião. Dúvidas? Perguntas? Ficou claro para vocês essa parte de hidrodinâmica? Ela é muito aplicável. Eu gosto porque ela é muito aplicável, muito. E eu não quero que vocês se prendam nas equações. Eu quero que vocês entendam como a coisa funciona, como que a física funciona no seu dia a dia. Verdade. Verdade. O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos, ele tem. Eu sou um deles, eu sou um deles. Você também, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, o Senhor tem muitos filhos, ele tem. Eu sou um deles, eu sou um deles. Você também. Louvemos ao Senhor. Braço esquerdo. Ó, agora eu trabalharia com vocês a parte de física térmica. Eu achava, a ilusão minha, que eu ia conseguir trabalhar tudo isso hoje. Mas não tem como, né? Muita coisa. Eu vou trabalhar, eu vou introduzir só, tá certo? E depois a gente continua na próxima aula. Eu vou fazer uma atividade referente a esse conteúdo de hoje. Próxima semana já acaba a nossa disciplina. E aí eu vou ver se eu faço uma atividade para finalizar a nota, tá certo? Vamos acabar por aqui. E aí próxima semana tem a parte de física térmica e ótica ou ondas. Vou ver qual é o melhor para a gente trabalhar, tá certo? Então, um beijo no coração de cada um.